Bom dia, irmãos da Terceira Igreja Presidente Barretos, irmãos que nos assistem, Deus abençoe a todos, saúdo-vos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E gostaria de compartilhar com vocês hoje, dia de Natal, essa mensagem que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, onde o Espírito Santo nos diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, que é luz para os nossos passos. Senhor, ilumina-nos nesse momento com o teu Santo Espírito, para que possamos meditar na tua palavra. E permita que assim, Senhor, tendo-a aplicada eficazmente em nossos corações, possamos crer, obedecer, entender, praticar toda a tua palavra. Nos ensina, Senhor, as disposições que o Natal nos oferece. E nós pedimos em nome de Jesus que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, nós hoje estamos comemorando a festa do Natal. Obviamente, como todos nós sabemos, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa foi uma data historicamente escolhida pela cristandade para que nós comemorássemos, fizéssemos memória em conjunto dessa data festiva da vida cristã. Mas o Natal precisa nos ensinar alguma coisa, senão ele passa a ser apenas uma festa comercial cheia de comidas e exageros. Então eu gostaria de refletir com você, de forma rápida, em uma devocional rápida, o que o Natal precisa nos ensinar. Primeiramente, o Natal ele precisa me ensinar a me esvaziar. Irmãos, às vezes nós nos irritamos muito durante o ano. Às vezes nós ficamos muito irritados quando somos colocados de lado na fila do pão. Quando alguém nos dá uma palavra dura, ou quando não somos bem recebidos por alguém a quem nutrimos carinho. É possível que nos decepcionemos com as pessoas e que tenhamos circunstâncias desagradáveis. 2020 foi cheio de circunstâncias adversas. E isso promove de alguma maneira, que nos carreguemos de sentimentos e expectativas que são nocivas à nossa alma. Irmãos, nós precisamos no Natal nos esvaziar. É óbvio que durante o ano nós nos enchemos de coisas boas e ruins. E nós precisamos reter aquilo que é bom, mas precisamos urgentemente nos esvaziarmos dos remorsos, das vezes em que fracassamos e das situações em que nós meramente nos irritamos e isso causou mal à nossa vida. Para que nós façamos isso, a Bíblia nos apresenta um exemplo excelente, que é o de Jesus Cristo. Aqui, Paulo diz que nós devemos ter a mesma disposição mental, o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. E qual foi esse sentimento? De se esvaziar. Só que, diferente de nós, Jesus não se esvazia de coisas ruins. Jesus se esvazia daquilo que é sublime. Paulo vai dizer que essas realidades celestiais não são lícitas ao homem pronunciar. Jesus se esvazia delas. Jesus não era Deus porque ele roubou, porque ele usurpou esse lugar e agora ele precisava devolver. Não. Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Jesus é eternamente gerado do Pai. E Jesus, ele se esvazia de toda a sua glória, daquela que ele tinha juntamente com o Pai e o Espírito Santo, para quê? Para assumir a forma de um servo, né? E a palavra servo aqui é a palavra escravo, né? Para assumir a forma de um escravo, para se tornar semelhante aos homens. O autor de Hebreus vai dizer que Jesus foi igual a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Ele passa a ser reconhecido em figura humana. Onde se deu esse esvaziamento? Na manjedoura. Quando não havia sequer um lugar para receber Jesus Cristo nas estalagens, onde o único lugar que Jesus poderia nascer era onde estavam os animais, né? Irmãos, nós precisamos olhar Jesus Cristo e entendermos uma coisa. Às vezes nós achamos que somos mais do que realmente somos. E nós precisamos visualizar Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis. Porque uma coisa que precisa ficar muito claro é que a expectativa que nós temos de nós mesmos influencia muito a maneira como nós vivemos. Se eu acho que eu estou numa posição extremamente elevada, as minhas expectativas humanas e mundanas são igualmente elevadas. Agora, quando eu entendo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se encarnou na manjedoura de Belém, porque não havia lugar para ele nas estalagens. Quando eu reconheço que Jesus se esvaziou de sua glória para assumir a nossa natureza, sendo ao mesmo tempo Deus e homem, e sendo igual a nós em todas as coisas, Jesus, ele foi perseguido por Herodes ao nascer. Jesus sentiu fome no deserto. Jesus sentiu sede no poço de Jacó. Jesus se compadeceu da viúva de Naim. Jesus chorou pela perda de Lázaro. Irmãos, quando nós vemos essas características na vida de Jesus, nós somos obrigados a entender a nossa miséria. A nossa miséria. E nos esvaziando para nos assemelharmos a Jesus, nós vamos nos encontrar nesse lugar de humilhação. Meus irmãos, Jesus se esvaziou de sua glória para que nós fôssemos repletos de sua glória. E agora, esvaziados de todas as nossas pretensões humanas, nós somos obrigados a nos humilhar. Jesus disse que aquele que quer segui-lo, primeiramente, precisa negar a si mesmo. Precisa assumir a sua cruz e segui-lo. Não há como seguir a Jesus Cristo querendo ser maior do que Jesus. E quanto mais você se preencher de Jesus, mais perseguido pelo mundo você será. Mais questionado você será. Porque o mundo odeia o Jesus que está na sua vida. Mas enquanto você quiser ser um gigante, você será apenas um anão revoltado. Apenas quando você assumir a sua pequenez, é que você poderá ser carregado por Jesus Cristo nos ombros e olhar a vida pelo patamar de Cristo. Apenas quando você entender que você está morto, é que Cristo viverá em sua vida. Se o Natal é a festa do esvaziamento, o Natal é a festa que deve nos ensinar a obediência, porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. Nós não podemos nutrir uma obediência parcial, uma obediência apenas naquilo que nos agrada. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus em tudo que ela nos ordena. Nós precisamos conjugar a nossa vida no paradigma sagrado da palavra. Porque só assim nós obteremos a felicidade que vem do alto. Nós sendo obedientes, nós vislumbramos a glória de Deus. Aqui diz que o Senhor, ele deu ao Senhor Jesus Cristo, Deus deu a Jesus o nome para o qual todo joelho se dobrará. E aquele que for fiel a Jesus Cristo obterá a coroa da glória, a coroa da vida. Ser fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Então, meus irmãos, o Natal primeiramente nos ensina uma coisa. O Natal nos ensina o nosso lugar na fila do pão.
O Natal nos ensina que nós precisamos nos ofender menos e sermos mais gratos a Deus. O Natal nos ensina a sermos obedientes ao Senhor. O Natal nos ensina a não esperar nada dessa vida, senão a glória de Deus. Que o Senhor lhe dê um Natal feliz e que você aprenda essas lições e possa colocá-las em prática no ano vindo, hoje e no ano vindouro. Gostaria de orar pela sua vida. Senhor Deus, olha por nossas vidas, olha por nossas famílias, Deus. Nos protege nesse período de assolação. Dá, Senhor, que nos esvaziemos de nossas falsas pretensões, de nossas humanas pretensões, para que vivamos exclusivamente para o Senhor, com um coração obediente, almejando a Tua glória, a Tua vinda, onde receberemos a coroa da vida. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus hoje e sempre. Amém. Feliz Natal a todos.